Então, como nós dizemos para os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje está em João 19:30, que hoje é o encerramento, na verdade, dos 40 dias. Nós não vamos mais postar nada, como nós postávamos no Face. Os 40 dias termina hoje. Mas o pastor vai fazer o encerramento semana que vem com o batismo. Se você sabe que alguém tem desejo do batismo e ainda não batizou, você ore por ela, convide ela para vir nesse culto domingo que vem. Diga, vai ter uma festa na igreja hoje, você nem imagina que coisa mais linda. E deixe Deus falar com ela na noite que ela vier. Deixa Deus falar, mas se você conhece alguém, traga essa pessoa. Eu conheço, mas às vezes é resistente. Ore por ela, porque o Espírito vai convencer. Nós não convencemos, nós levamos a palavra, pedimos sempre para Deus que abra o entendimento das pessoas e que o Espírito, quando a palavra for lançada, mova em cada vida. Amém? Amém. Graças a Deus. João 19:30. Tendo aprovado, Jesus disse que está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Feche seus olhos. Te agradeço a Deus, no encerramento da campanha dos 40 dias de milagre, por todo o Brasil, na quadrangular, Senhor, nós agradecemos, porque esses 40 dias, muitas pessoas tiveram testemunho e ainda vão ter, Pai. Porque o Senhor não age somente nos 40 dias. O Senhor age enquanto nós buscarmos ao Senhor, tivermos fé o suficiente e conhecer-te a cada dia mais, estar na tua presença, os milagres sempre acontecerão. Mas eu te agradeço por esses 40 dias. Que essa palavra, Senhor Deus, vá, Senhor, profundamente em cada coração. Como diz que a tua palavra é viva e eficaz. E ela é como espada, Senhor, dividindo alma e espírito juntas e medulas. Faça a tua vontade nesta noite. Usa-me, Senhor, como tu queres. Em nome de Jesus. Podemos assentar. Então, essa parte fala que quando Jesus deu os últimos suspiros de vida. Então, ele falou que estava consumado. Que tudo que ele tinha que fazer por cada um, pela humanidade, ele tinha feito. Então, consumado é um processo que já se completou ou seguramente se completará. Então, Jesus, após passar pela agonia da crucificação, ele disse, está consumado. Jesus, ele morreu voluntariamente por mim, por você, pela humanidade. Ele não perguntou se você queria, ele não perguntou se um dia você ia reconhecê-lo como seu Salvador. Foi algo voluntário. Ele fez porque o Pai disse a ele que ele viria para o mundo para salvar as pessoas. E sendo assim, morreu por elas, pelos seus pecados, porque todos nós estávamos desconstituídos da glória de Deus. Nós éramos separados de Deus. Então Jesus, ele nos uniu a Deus. Não há mais separação entre nós e Deus. Jesus é a nova e eterna aliança entre nós e Ele. Então hoje nós temos liberdade de chegar na sala do trono em nome de Jesus e falar com o Pai. Onde isso antigamente no Velho Testamento, só os sacerdotes, só os profetas, como Samuel, só aqueles que realmente se consagravam inteiramente ao Senhor Deus, para ele falar com ele e ele falar com o povo. Hoje nós temos Jesus que quebrou tudo isso e nós falamos direto com o Pai. Olha que privilégio, hein? E hoje o maior privilégio é que pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Com isso, quando Jesus fez isso por nós, o que aconteceu? Com isso o diabo foi derrotado. O pecado foi vencido. O homem resgatado das trevas, transportado para o reino do Filho de Deus, que é Jesus. Então hoje nós não vivemos mais em trevas, nós vivemos em luz, Nós reconhecemos de quem somos, para onde vamos e sabemos quem é conosco. Então as coisas mudaram. Então aquele que crê no sacrifício da cruz, ele crê que a atitude que ele
fez, que Ele tomou, que Ele consumou, olha, a partir de hoje sou eu. A partir de hoje, crede em mim, né, e prosperareis. Crede em mim e falar coisas que eu fiz e ainda maiores. É o crer, irmão. Muitas vezes as coisas tá indo muito bem, de repente elas saem um pouco dos trilhos, porque nós não cremos, porque nós duvidamos do nosso coração. Mas a palavra ela é justa, e diz lá em João 3:16, muito conhecido, é um dos versículos-chave do Evangelho, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a nossa parte, é crer na palavra e realmente agir pela fé. Porque sem fé você não agrada a Deus. Se você não tem fé, você é a pessoa que quer ver, como aquele discípulo queria ver as chagas de Jesus para ver se era ele mesmo, Jesus. Nós não temos que ser isso, nós não temos que tirar a prova dos 9 para saber se é ou não Jesus que está agindo na nossa vida. Nós temos que apenas crer e abrir o nosso coração mesmo, e pela fé agir, crer que Deus é por você, que o que Ele fez por você, hoje você tem uma vida em abundância e uma vida na plenitude para a eternidade. Amém, igreja? E daí continuando, porque Deus, no 17, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Então, Jesus não veio condenar você, porque você ainda comete pecado. Ele não veio aqui para dizer: olha, eu vou rir por você não está fazendo nada. Não, Ele veio ao mundo para que nós fôssemos salvos por Ele. Então, salvação não existe se não for através de Jesus. Através da sua morte, da sua ressurreição, hoje através da confirmação do Espírito, nós sabemos que salvação só através de Jesus. Amém? Aí lá no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se nós não cremos em Jesus, nós não cremos que somos livres. Cremos que somos ainda condenados, somos julgados, e Ele fez isso para que hoje não houvesse condenação, mas houvesse Ele entre nós e Deus, para que Ele justificasse as nossas causas, para que Ele fosse por nós. Não há mais condenação para os que estão em Cristo, Romanos 8:1. Então não tem ninguém para te condenar, nem mesmo o diabo. Ele não pode condenar se você sabe quem você é. Se você está posicionado naquilo que você é dentro da palavra. Quem você é? Eu sou filho. Então o filho não pode receber condenação nem acusação, sabendo que existe Jesus. Sabendo que existe entre nós e Deus, existe Jesus. Que na verdade, né, tomou toda a responsabilidade das nossas irresponsabilidades, para que nós tivéssemos uma vida melhor, uma vida plena, uma vida crescente e não decrescente. E lá diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próximo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então você e eu somos livres. Não há condenação para mim e para você. Onde estão os seus acusadores? Não tem como acusar. Quem é filho, ele tem um respaldo em Jesus. Ele tem um respaldo na palavra. Não há condenação para você. Não ache que você vai ser condenado e vai para o inferno, tipo assim. Ou você é condenado a fazer alguma coisa que não é lícita. Não, se você está em Cristo, você sabe que é filho. O filho sabe das suas responsabilidades. O filho sabe quem é o pai. Então é nós que temos que nos posicionar diante da palavra de Deus. Saber quem somos, sabemos que o banco é muito bom, é muito gostoso, mas tem muitas vidas perecendo. E nós, como filhos, é aquela palavra que fala assim, que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Geme, elas têm necessidade de conhecer a realidade de quem é Cristo, de que há uma vida
substância e eterna para os que estão em Cristo. Então nós não podemos deixar de nos de posicionar, ter posição de filho. Saber que você é diante de Deus. Saber que Ele fez tudo, Ele consumou através da cruz tudo que podia ser contrário a nós. Amém, igreja? Amém. Para 2 Coríntios 5,17, falando ainda que não há condenação para nós. Pelo que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Porque deixou de ser aquela criatura velha, sem conhecimento, sem sabedoria. Não, você é nova, porque agora eu sou filho. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então o processo de nós estarmos na palavra, de nós buscarmos ao Senhor, sabe, de realmente sermos filhos de Deus, é o dia a dia. Por isso que muitas vezes alguém pergunta para mim, como é que a senhora está, pastora? Eu falo, eu estou vivendo um dia de cada vez. Porque eu não posso viver lá e nem voltar atrás daquilo que eu já vivi. Eu tenho que viver o presente, fazer o melhor hoje, para que quando virar a página, eu saiba o que eu vou continuar fazendo. Por isso a falta de posicionamento deixa muitas vezes o cristão morno. O cristão que, eu não sei, será que eu posso fazer? Não, nós temos que ter a certeza de quem nós somos. Ele consumou uma realidade onde ninguém poderia fazer, aonde Deus procurou, mas não achou ninguém a não ser dar o seu próprio filho por mim e por você. Então não tem como, não tem outro caminho, não tem outra verdade, é Jesus Cristo. Esta atitude, nós temos que fazer a nossa parte, que é crer sem duvidar. E nós vamos ler alguns versículos agora. Crer que o poder de Deus é para a salvação. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho, Paulo falando do Evangelho. Pois o Evangelho, na verdade, é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego e também a nós que somos gentios. O próximo. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sem fé, você não vai conseguir viver a novidade de vida que Deus deu para mim e para você através de Jesus. Para reconhecer essa verdade em Cristo, nós temos que saber que a fé tem que ser operante, não pode ser falante. A fé tem que operar, ela tem que agir, não pode só falar. Eu tenho uma fé, nossa, na fé chega um problema, eu estou vendo guarda-roupa na casa do meu vizinho, eu vou chamar alguém para me ajudar. Não, quando eu tenho fé, eu creio naquele que morreu por mim. Quando eu tenho fé, eu creio o que Ele pode fazer por mim. Naquela situação, na minha família, no meu amigo, naquele que eu mais amo, você tem fé para isso. Amém, igreja? Amém. Quando nós cremos, é crer que todos pecaram, mas desconstituídos estão da glória de Deus. Põe lá o Romanos 3, 22 e 3, 24. Essa é muito boa essa parte. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então é pela graça. Tudo nós recebemos pela graça de Deus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça, mas por quê? Por Cristo Jesus. A graça é por Ele. Amém? A igreja está entendendo? Amém. Então você pergunta para mim agora. Eu até pus aqui para mim, não esqueci. Tá, pastora, mas eu continuo, eu já desci as águas do batismo, eu sou cristão, eu creio na minha filiação com o Senhor, mas eu peco, com certeza, irmão, porque nós não somos seres espirituais. Estamos buscando o espiritual para uma vida carnal que vivemos hoje. Mas Ele deixou algo muito bom. Se você tem eu como o seu Salvador, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então hoje não há justificativa de você dizer, eu peco, continuo pecando, não saio dessa. Sai sim, irmão. Porque hoje
você é filho. Porque hoje você tem conhecimento de que se você abrir a boca, se arrepender do seu coração, eu errei, ele virá fazer justiça por você. Então nós temos muita coisa boa em Jesus. E muitas vezes nós vivemos ali, sabe, protelando, e agora, como que eu vou fazer? Não, é você crer, bater o pé mesmo, falar, não, eu tenho fé para isso. Eu não vou sair disso. É se posicionar naquilo que você é e naquilo que você tem buscado no Senhor. Amém. Crer que tudo é pela fé. Olha, essa parte é muito importante. Abre lá para mim, Romanos 10, 11, 17. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você crê em Jesus, não há possibilidade de outras pessoas te enganarem com outras palavras ou com outras justificativas, aonde você vai se alegrar momentaneamente, mas depois você vai saber, isso não é de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não se confundiu no momento que você aceitou. O Espírito Santo falou ao seu coração. Você aceitou pela fé. Você creu e desceu as águas do batismo. Porque você sabe que hoje você tem alguém por você. E lá diz assim, olha, é muito bonito mesmo. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, você invoca a Deus, não importa se você é estrangeiro, ou se você não é, se você é judeu, se você é gentil. Quando você conhece quem é o Senhor Jesus, você invoca o Senhor Jesus e Ele virá para você. Amém. E Ele diz mais, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. A nossa fé está aí, ó. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu sou salvo. Desta vida terrena, das coisas que eu possa passar, mas ser salvo para a eternidade. Quando você está no mar, e de repente aquilo que no barco seu, ele quebrou, o vento virou o barco. Se você encontrar uma tábua, se você encontrar uma prancha onde você se apoie nela, você não será salvo daquilo ali? Você vai ser salvo, porque Jesus é como essa prancha, como essa tábua. Ele é muito mais que isso. Mas eu estou dizendo o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E Ele salva você em todas as suas dificuldades terrenas. E a maior salvação dele, quando consumou tudo, é para termos uma vida eterna com Ele. É maravilhoso, irmãos. Olha, quando a gente presta atenção nas coisas de Deus, a gente cria mais temor, sabe? A gente fica mais preocupado no que está fazendo, no que eu podia melhorar. É essa a nossa preocupação que nós temos que ter. Como o templo do Espírito, e Ele morando dentro de nós, é procurar fazer o melhor para Deus. E quando você não faz, quando você erra, é o que eu fiz hoje na hora do culto, é pedir perdão. Porque se você pede perdão de coração, o Senhor vem e Ele justifica aquilo que está acontecendo com você. Então nós podemos errar quantas vezes for, mas ter um entendimento que quando clamamos a Ele, Ele vem e nos perdoa. E aqui fala também que se nós invocarmos o seu nome, nós seremos salvos. Como, pois, olha essa parte mais importante, onde as pessoas às vezes interpretam de modo diferente. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não tem como alguém conhecer a Jesus, o seu sacrifício de cruz está consumado, você tem uma nova vida, não há condenação para você, se não houver alguém que pregue. Então temos que ter pessoas que levem a palavra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Olha só. Então, por que não estão preocupados se às vezes a pessoa não quer, ela desistiu? O Senhor está cuidando, irmão. O Senhor está cuidando. Deixa Deus cuidar, porque todos têm o seu momento com Deus.
A presença de Deus e a vida dele com a gente é pessoal, irmãos. Você não vai arrumar Jesus coletivo. Ele fala ao coletivo, mas quando ele fala pessoalmente. Então as coisas que desejamos é Ele e o Senhor. É nós que estamos ouvindo aqui, mas o nosso crescente diante de Deus é eu e Ele. Porque Ele sonda. E Ele conhece o meu e o seu coração. Nós não temos como chegar para Deus e falar, ah não, Deus, o Senhor sabe, então aconteceu isso. Daí, olha, é muito forte. O Espírito fala assim, não, eu estava lá, eu vi. Então, a salvação ela é pessoal. Eu não vou conseguir salvar minha casa, mas eu vou ser esse que vai levar as boas novas, que vai ter esse testemunho de uma pessoa diferente que quer que ela também seja salva. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na sua pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como que Deus está falando com você nesta noite? É pela palavra. Se você está aí ouvindo o que Deus está falando, que a palavra está sendo lançada, pode ter certeza que Ele fala que para Ele jamais vai voltar. As palavras que Ele lança para nós jamais vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que Ele deseja no coração de cada um. Amém? Então, crer que Jesus é o Filho de Deus, que deu sua vida por nós. Então, nós temos que crer que Jesus é o Filho. Só quando reconhecemos a filiação dele com o Pai, quando nós reconhecemos ele como nosso Salvador, nós podemos dizer, eu realmente vivo em novidade de vida. Realmente eu fui adotado como filho. Realmente eu tenho algo diferente. Eu não vivo as coisas velhas, mas as novas que Deus tem preparado para mim. 1 João 5, 10 e 13. Amém. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho de quem Ele é. Quando nós tem que crer, irmãos, acreditar, sem duvidar naquele momento. Porque aquele que duvida é como onda do mar, uma hora ela vai para lá, outra hora ela vem para cá, sabe, não toma um rumo certo. Então nós temos que ser firmes. Opa, vamos ser firmes. Mesmo tem o testemunho. Quem Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. Então, aquele que não crê em Cristo, não crê que Deus deu ele para salvar eu e você. Não crê nisso. No 13, no 11. Agora aqui é mais fácil. O testemunho é esse. Qual é o nosso testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no Filho, Jesus Cristo. 12. Quem tem o Filho, se você tem Jesus, você tem a vida. Quem não tem Jesus, o Filho de Deus, não tem vida. É algo que você está vivendo porque o outro vive. Porque o mundo vive, porque se eu não fizer, ninguém faz. Não. Quando eu tenho Jesus, eu tenho direção. Quando eu tenho Jesus, eu tenho vida para mim e para passar por outras pessoas. Vida, que mesmo quando você não está bem, mesmo que você está com dor, alguém vem até você e você fala do amor de Deus, mas como que ela pode falar do amor de Deus com dor, com isso, com aquilo? Porque eu sei que como filho, Deus está cuidando de mim. Amém. Deus está cuidando de você. Né, irmão Nelson? Deus está cuidando da sua recuperação. Mas Ele não vai deixar de dar uma palavra de amor. Porque Cristo, a palavra de Jesus, é amor. No 13. Essas coisas eu vos escrevo, João falando. A vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não morre. O que morre é o corpo, irmão. Esse corpo não tem jeito. Olha, chega numa idade, ele já tem um monte de coisa. Ele vai vencendo. Mas o nosso ser interior não pode vencer. Não tem data de validade. A palavra do Senhor diz que nós temos vida eterna. Então não tem validade. É para a eternidade. Então nós temos que crer no que Deus tem falado conosco. E buscar do Senhor aquilo que nós precisamos.
se posiciona como igreja, se posiciona como filho. Sabe, as coisas não estão fáceis, mas Jesus não falou que ia ser fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós estamos no mesmo caminho que ele. Caminho, a verdade e a vida. E é nele que nós vamos vencer. Amém? A igreja entendeu? Então, fé é crer sem ver. Dar crédito ao sacrifício da cruz. Você não viu Jesus morrer. É uma coisa que você conhece desde eu não sei quando, porque um faz, porque outro faz. Não, quando você lê a palavra, o próprio Espírito fala com você a realidade de quem ele é, do que ele faz, do que ele quer da gente. Então nós temos que crer. Jesus nos libertou. Não há mais condenação para nós. Nós estamos em Cristo e vivemos pela graça de Deus. Imagine se não tivesse a graça, né, irmão? Como é que a gente ia ficar pecando, fazendo as coisas erradas? Mas pela graça, através de Jesus, nós somos perdoados, nós temos novas chances e nós podemos ficar firmes até que o Senhor venha. Então a palavra desta noite é essa daí: está consumado. Ele já fez o que ele tinha que fazer por mim e por você. É você acreditar no que ele fez, é você crer, tomar posse da sua bênção, tomar posse do seu milagre. Com tudo que aconteceu no mundo, pensa assim, põe a mão em você e fala assim: meu Deus, eu sou um milagre, eu estou aqui vivo. Talvez você passou por 1, 2 Covids ou mais, mas você está aqui, porque Deus tem propósito. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Amém. Quão formosos são os seus pés. De chegar para alguém e falar assim, ela chegar para você e falar: não tem mais jeito. Ah, tem sim. Tem, porque eu conheço um Jesus que pode. Você não precisa falar a Bíblia para alguém. Você tem que falar o que ele é para você, contar o seu testemunho. Então, às vezes não falamos de Jesus, porque eu não sei falar direito, não sei o versículo da Bíblia. Mas se você tem ele, só abre a boca, porque ele vai colocar sabedoria na sua vida. Amém. Se posicione, igreja, para o melhor que Deus tem para nós nesses últimos dias. As coisas podem estar muito difíceis, mas o nosso Senhor é aquele que ele trabalha para aquele que nele espera. Ele não faz promessa de nos deixar em vão, sem uma resposta, sem saber o que vamos fazer. Não. Por isso, irmãos, quanto mais pessoas você contar o seu testemunho e falar de Jesus, mais elas vão se render aos pés do Senhor. E nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Porque é para isso que nós aceitamos Jesus. Verdade. Você tem que aprender que você não tem condenação para você. Jesus morreu, você tem consciência disso, pela fé você crê. Você sabe que através de Jesus, você mesmo pecando, ele vai te perdoar. Porque ele ama. Ele é a verdadeira, é a expressão exata do amor de Deus, Jesus. Olha, a expressão exata de Deus, é Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa primeira oração com a igreja. Depois o pastor vai fazer, no trabalho que está sendo executado, que é o último dia hoje, mas o encerramento, eu espero...